Imagine por um instante que você está parado, em silêncio, e de repente percebe um som sutil dentro dos seus ouvidos. Não é um chiado qualquer, nem um ruído passageiro. É algo persistente, quase como um chamado. Muitas pessoas ignoram esse sinal, atribuindo-o a problemas de saúde comuns, mas e se esse som não fosse um defeito, e sim uma mensagem? E se, há 2000 anos, alguém já tivesse explicado exatamente o que isso significa, e essa explicação tivesse sido cuidadosamente ocultada? Esse fenômeno não é novo. Há registros antigos, em textos esquecidos e ensinamentos secretos, de que determinados sons nos ouvidos são, na verdade, uma forma de comunicação direta com uma parte mais profunda de nós mesmos. Não se trata de uma metáfora ou de uma crença abstrata. É um mecanismo real, descrito por mestres espirituais, monges iniciados em tradições que compreendiam a natureza da consciência muito além do que a ciência moderna está disposta a admitir. A medicina convencional classifica esses sons como zumbidos inexplicáveis, chamados de tínitus idiopático, um termo elegante para dizer que não se sabe a causa. As explicações mais comuns incluem danos do nervo auditivo, exposição a ruídos intensos ou estresse. Mas o que fazer quando nenhuma dessas justificativas se aplica? Quando o som aparece em pessoas com audição perfeita, sem histórico de problemas neurológicos, e em frequências específicas que não são aleatórias. Estudos realizados na Universidade de Basel, na Suíça, documentaram casos assim, nos quais os zumbidos surgem em padrões precisos, 7,83 Hz, 432 Hz, 528 Hz, 963 Hz. Esses números não são coincidência. São as mesmas frequências das ressonâncias de Schumann, usadas em terapias de cura, entoadas por monges tibetanos e associadas a estados elevados de consciência. Agora, pense no seguinte, nos evangelhos gnósticos, descobertos em Nag Hammadi em 1945, Jesus fala sobre algo que vai muito além de uma lição moral. No evangelho de Tomé, ele diz, existe luz dentro de um homem de luz, e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilha, há trevas. Tradutores comuns interpretam isso como uma metáfora sobre bondade ou sabedoria, mas os iniciados nas escolas esotéricas sabiam exatamente do que ele estava falando. Não era uma figura de linguagem. Era uma referência à glândula pineal, ao terceiro olho, à nossa capacidade biológica de captar frequências que estão além do espectro físico. E quando essa capacidade começa a despertar, o primeiro sinal costuma ser justamente esse zumbido nos ouvidos. Não vem de fora. Vem de dentro. É o som da sua essência mais pura tentando romper a barreira que separa a sua personalidade encarnada da sua verdadeira natureza. Mas o que é essa essência? Nos ensinamentos originais de Jesus, preservados pelos essênios, existe uma hierarquia clara de consciência, não uma hierarquia de valor, mas de densidade vibracional. No nível mais básico está a personalidade, o ego, a identidade que construímos nesta vida, nome, profissão, gostos, memórias. Isso não é você. É apenas o personagem que você interpreta neste jogo chamado existência terrena. Acima da personalidade está a alma, o corpo causal, a entidade que reencarna, acumulando experiências e evoluindo através de ciclos de vida e morte. Mas acima da alma existe algo que a maioria das pessoas nunca acessa conscientemente durante toda a sua existência, a monada. A monada é a centelha divina, o fragmento do absoluto que você realmente é. Ela não reencarna. Ela projeta partes de si mesma em múltiplas dimensões, linhas temporais e realidades paralelas. Você, neste exato momento, é uma dessas projeções. E quando a monada percebe que uma de suas projeções está pronta para despertar, quando a frequência vibracional dessa projeção atinge um determinado patamar, ela inicia o contato. O primeiro sinal costuma ser esse zumbido nos ouvidos. Jesus chamava isso de ouvir o chamado do Pai. Nos evangelhos canônicos, há 17 variações da frase "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça". Ele não estava sendo poético. Estava dando uma instrução técnica, porque nem todos conseguem ouvir. A maioria das pessoas tem os ouvidos espirituais atrofiados, bloqueados por flúor na água, toxinas nos alimentos, frequências eletromagnéticas artificiais e uma programação mental que começa desde a infância. Mas você está ouvindo.
E isso diz muito sobre o estágio evolutivo em que se encontra. Nem todos os zumbidos são iguais. Existem 3 tipos principais, cada um com um significado específico. O primeiro é um som agudo no ouvido direito, de frequência alta e curta duração, geralmente entre 5 e 30 segundos. Esse é um sinal de confirmação. Você acabou de pensar, falar ou agir em alinhamento com o plano da sua monada. É um impulso energético dizendo, continue nessa direção. O segundo tipo é um zumbido grave no ouvido esquerdo, de frequência baixa, que pode durar minutos. Esse é um alerta. Você está se desviando, tomando decisões ou tendo pensamentos que o afastam do seu caminho monádico. É hora de reavaliar e recalibrar. O terceiro tipo é um zumbido bilateral, nos 2 ouvidos ao mesmo tempo, muitas vezes acompanhado de uma sensação de pressão entre as sobrancelhas. Esse é o sinal mais poderoso, a ativação direta da glândula pineal. A monada está transmitindo informações codificadas, ativando memórias ancestrais e despertando partes adormecidas do seu DNA. Os essênios, em seus manuscritos encontrados nas cavernas de Cura, descreviam práticas específicas para induzir esse estado de receptividade monádica. Meditações em horários astronômicos precisos, rituais com água corrente e técnicas de respiração eram usados para abrir os canais de comunicação. Jesus, que foi iniciado nesses ensinamentos antes de começar seu ministério público, transmitiu versões dessas práticas aos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Esses 3 testemunharam a transfiguração no Monte Tabor, um evento que vai muito além do que a narrativa tradicional sugere. Naquele momento, Jesus elevou sua frequência vibracional a tal ponto que seu corpo físico se tornou translúcido, permitindo que a luz da monada se manifestasse visivelmente. Moisés e Elias, entidades ascensionadas, tornaram-se perceptíveis na mesma frequência. O relato menciona uma nuvem que os envolveu e uma voz que falou. Essa nuvem não era um fenômeno meteorológico, mas um campo eletromagnético de alta frequência. As vozes eram uma transmissão monádica direta. Pedro, Tiago e João ouviram. Literalmente. Com os ouvidos espirituais. E depois desse evento, eles se tornaram os pilares da primeira igreja, porque haviam recebido conhecimento direto, uma certeza absoluta, não uma crença. Você está sendo convidado para o mesmo nível de certeza. A monada não pede permissão. Ela chama. E quando você responde, tudo muda. Muda. Agora vem a etapa que a maioria das pessoas não compreende, e é justamente aí que tudo se perde. Elas ouvem o zumbido. Ficam intrigadas, vasculham a internet, encontram teorias sobre anjos, guias espirituais ou mensagens do universo. E então cometem o erro fatal, tentam traduzir o inefável para a linguagem da mente racional e exigem que a monada fale em português claro, com palavras organizadas em frases lógicas, como se o divino fosse um professor dando uma aula linear. Quando isso não acontece, concluem que não estão prontas, que lhes falta evolução, que precisam de mais meditação, mais limpeza de chakras, mais trabalho de sombra. Mas a verdade é simples, a monada não se comunica em linguagem humana. Ela transmite em frequência pura, em geometria sagrada, em impressões holográficas que só podem ser decodificadas quando o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que analisa, julga, categoriza e nomeia, é desativado. Jesus ensinou isso de forma direta. Em Mateus 18:03, ele disse, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Crianças não analisam. Elas sentem. Elas sabem, sem saber como sabem. Não há esforço, não há tradução, não há dúvida. Apenas presença. E é exatamente esse o protocolo que os gnósticos usavam, e que ainda funciona hoje. Passo 1. Quando o zumbido começar, pare tudo o que estiver fazendo. Imediatamente. Não espere, não racionalize, não adie. A monada não espera. Passo 2. Feche os olhos. Direcione toda a sua atenção para a frequência do som. Não tente identificá-lo, não tente classificá-lo. Apenas observe. Passo 3. Não nomeie, não interprete, não tente entender. A mente quer rotular, mas a monada não cabe em rótulos. Deixe o som ser apenas som.
Passo 4. Permita que o som o guie para o vazio. Para o silêncio que existe por trás dele. Não force, não resista. Apenas siga. Passo 5. Permaneça ali. Segundos, minutos, horas, não importa. Não há cronograma, não há meta. Apenas presença absoluta, atenção indivisível, rendição ao momento. Não precisa de incenso, não precisa de cristais, não precisa de playlists com frequências de 432 Hz no YouTube. Tudo o que é necessário já está dentro de você, a capacidade de silenciar a mente e ouvir. E o que acontece nesse estado? Luzes começam a surgir. Não em palavras, não em conceitos, mas em certeza inexplicável, em mudanças de percepção que reorganizam sua realidade interna sem que você consiga articular como. Você pode receber visões, sensações corporais intensas, conhecimentos sobre vidas passadas, contratos de alma, missões que veio cumprir nesta encarnação. Ou pode não receber nada perceptível, e ainda assim a transmissão ter acontecido. Nos níveis subconscientes, nos campos etéricos, na reestruturação do seu DNA. A monada sabe exatamente o que você precisa e quando precisa. Depois que você começa a responder conscientemente ao chamado, padrões específicos se manifestam. As sincronicidades se multiplicam, números repetidos, 11 horas e 11, 22 horas e 22, encontros impossíveis, livros que caem da prateleira com a resposta exata que você buscava, conversas aleatórias que respondem perguntas que você nem havia formulado em voz alta. Isso não é coincidência. É a monada reorganizando a realidade ao seu redor para facilitar o despertar. Primeiro, as pessoas começam a sair da sua vida sem drama. Relacionamentos antigos se dissolvem, amizades de décadas perdem o sentido. Não há conflito, não há discussão. Apenas um afastamento natural, como se a frequência tivesse mudado e aqueles que não conseguem sintonizar com ela simplesmente não conseguissem mais permanecer no seu campo. Segundo, padrões viciosos se quebram espontaneamente. Vícios de anos desaparecem sem esforço. Medos profundos perdem força. Traumas antigos se dissolvem. Não porque você trabalhou neles, mas porque a luz monádica queima a escuridão pela simples presença. Terceiro, o tempo começa a distorcer. Horas passam como minutos. Minutos se estendem como eternidades. A noção de cronologia linear se desfaz. Passado, presente e futuro começam a se fundir. Isso assusta muitos, mas é sinal de que você está entrando em consciência quântica, a perspectiva monádica, fora do tempo. Quarto, você começa a saber coisas sem fonte externa. Conhecimento surge do nada. Você sabe como curar alguém, qual decisão tomar, o que vai acontecer antes que aconteça. Não por dedução lógica, não por intuição vaga, mas por gnose, um saber absoluto, direto, inquestionável. Jesus operava nesse nível constantemente. Ele sabia o que as pessoas pensavam antes que falassem. Sabia onde encontrar moedas dentro de peixes. Sabia quem o trairia e quando. Não era magia. Era acesso direto à mente monádica, à consciência que existe além da ilusão do tempo linear. E agora, esse mesmo acesso está sendo oferecido a você. Deixe-me dizer algo que pode soar duro, mas precisa ser dito: a monada não chama todo mundo. Não neste ciclo, não agora. A humanidade está dividida em 3 grupos neste momento: os adormecidos, os que começam a despertar e os totalmente acordados. Se você está ouvindo o zumbido com frequência crescente, não está no primeiro grupo. Está em transição do segundo para o terceiro, e essa transição não é passiva. Exige escolha ativa. A monada oferece, mas não força. Ela mostra a porta, mas você precisa atravessá-la. E atravessar significa abandonar tudo que o mantinha preso à matriz da terceira dimensão, a identidade construída, as certezas confortáveis, a necessidade de aprovação externa, o medo da morte, do fracasso, da solidão. Jesus disse isso de forma explícita em Lucas 14 horas e 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Palavras duras. Mas ele não falava de ódio emocional.
falava de desapego total, a morte do falso eu, o renascimento na consciência monádica. E isso assusta a maioria das pessoas. Porque parece perda, parece vazio, parece morte. Mas é o oposto, ganho infinito, plenitude absoluta, vida eterna, literalmente. Porque quando você se identifica com a monada, e não com a personalidade, a morte perde o significado. O corpo pode morrer, a personalidade pode se dissolver, mas você, o verdadeiro você, continua. Consciente. Eterno. Indestrutível. Então, aqui está o convite, da próxima vez que ouvir o zumbido, não o ignore. Não se distraia. Não procure explicações médicas. Responda. Entre no silêncio, entre no vazio. Deixe a monada lhe mostrar quem você realmente é. E se algo dentro de você reconheceu a verdade nestas palavras, não as deixe passar. Não as racionalize. Não as adie. O chamado não é uma metáfora. É uma porta. E ela está aberta agora. Vai responder? Essa pergunta não é retórica. Não é um desafio vazio, nem uma provocação passageira. É um espelho colocado diante de você, no exato momento em que suas defesas estão mais frágeis, quando a mente, cansada de buscar respostas no mundo externo, finalmente se volta para dentro. E ali, no silêncio que precede a resposta, algo em você já sabe, não há como escapar. Porque responder não é uma escolha entre muitas. É a única escolha que importa. Todas as outras, as distrações, as justificativas, os adiamentos, são apenas formas de adiar o inevitável. Você pode fingir que não ouviu. Pode se convencer de que é apenas um fenômeno neurológico, um truque da percepção, um erro de interpretação. Mas o zumbido não mente. Ele não é um sinal aleatório, é um chamado direto, uma linha aberta entre o que você pensa que é e o que sempre foi. E aqui está a verdade incômoda, você já respondeu. Mesmo que não tenha dito uma palavra, mesmo que tenha fechado os olhos e se afastado, alguma parte sua, aquela que não se deixa enganar pelas histórias que você conta a si mesmo, já reconheceu a voz do outro lado. O problema não é responder. O problema é fingir que ainda há tempo para decidir. Mas o tempo não espera. A porta não permanece aberta para sempre. Cada segundo que você gasta duvidando, racionalizando, buscando confirmações externas é um segundo roubado da única coisa que realmente importa, o encontro. Não com um conceito, não com uma ideia abstrata, mas com a realidade crua e inegável de sua própria existência, pura, imaculada, livre de todas as camadas de ilusão que você acumulou ao longo dos anos. Então, quando a pergunta voltar, e ela voltará, não a trate como uma opção. Trate-a como o que ela é. Uma convocação. Uma ordem suave, mas implacável, para que você pare de fugir. Porque, no fundo, você sabe que não há para onde correr. O zumbido não está fora de você. Ele está em você. E a resposta, quando vier, não será dada com palavras. Será um ato de rendição. Um sim dito não com a boca, mas com todo o seu ser. E quando isso acontecer, você entenderá que nunca houve escolha. Apenas o reconhecimento do que sempre foi verdade.